Meus prezados amigos internautas, mais uma vez, pastor Eliezer Guedes, chegando aqui com vocês com mais um estudo da Palavra de Deus, onde a gente tem a oportunidade de compartilhar o estudo da série A Idade do Homem na Terra. No estudo de hoje, a gente vai ver que algumas pessoas levam ao pé da letra os dias da semana mencionados lá em Gênesis, no capítulo 1, como se fosse da forma como nós contamos hoje. Hoje a gente vai entrar então em alguns detalhes, em alguns pormenores, mas antes da gente começar a falar do nosso estudo, eu peço que você se inscreva no nosso canal para receber os nossos estudos já em primeira mão. Ao final do vídeo, deixe o seu like e nos ajude a divulgar esse estudo. Passe para outras pessoas, para os seus amigos, que eu creio que seja de grande relevância. Essa série de estudo está baseada no meu livro, que é A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirido por meio do site www.eliezerguedes.com.br. Lá você vai ter as instruções de como receber esse livro. Sendo assim, segue agora o nosso quinto estudo, os 6 dias da criação. Então vamos lá. O livro de Gênesis, ele começa com a seguinte frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Logo em seguida, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, a Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Então hoje nós vamos discorrer um pouco sobre o processo criativo de Deus nesses dias, em poucas palavras, a fim de dar uma ideia sucinta que nos traz um pouco de esclarecimento acerca de como se deu a criação em cada dia, bem como o tempo que levou para que cada dia fosse completado. Embora algumas pessoas defendam a ideia da criação ter ocorrido em 6 dias literais de 24 horas, a gente vai ver que os eventos ocorreram em 6 fases geológicas, ou seja, em 6 eras, as quais Deus chama de dias. Então, atualmente, a gente tem 2 teorias acerca da idade da Terra. Nós temos a teoria da Terra Antiga, que concorda com descobertas científicas, as quais argumentam que a Terra tem por volta de 4 bilhões e meio de anos. E a Terra Jovem, que data a Terra com cerca de 10 a 20 mil anos. Então, essa última teoria, ela afirma que os processos de datação científica estão equivocados. Mas a gente vai trabalhar sobre a idade da Terra Antiga, tá bom? É importante observar que em relação ao tempo, há 2 palavras relacionadas a elas, relacionado a ele, no caso, né? Nós temos a palavra cronos, que é o tempo do homem na Terra, que esse tempo ele pode ser medido sim pelo relógio, e o tempo kairos, que é o tempo baseado em Deus. Então, como Deus não está limitado ao tempo do homem, para ele não existe o dia nem a noite, nem tampouco o tempo de Deus é medido pelo relógio. Assim, temos que diferenciar entre o tempo do homem e o tempo de Deus, que são infinitamente diferentes. Por isso, nesse estudo discorreremos sobre a teoria da Terra Antiga, a qual se apoia na tradução da palavra hebraica Yom, que quer dizer dia. Embora a palavra Yom signifique dia, nem sempre na Bíblia ela vai representar um dia de 24 horas. Isso vai depender do contexto ao qual ela esteja sendo empregada. No caso, por exemplo, do Yom Kippur, que quer dizer dia do perdão. Esse dia, ele era celebrado uma vez por ano, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício por si e pelo povo para obter o perdão de Deus. Algumas vezes, a Bíblia ela é representada, né? Muitas vezes essa palavra Yom representa literalmente um dia humano de 24 horas. Outras vezes, ela representa um dia indeterminado. Vamos ver por quê? Porque às vezes ela representa um dia qualquer ou uma época do tempo de Deus, como a gente vai ver em algumas referências bíblicas mencionadas agora que a gente vai falar, tá bom? Quando a gente fala em Gênesis capítulo 2, versículo 4, a Bíblia nos diz o seguinte: essas são as origens do céu e da terra quando foram criados,
no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Ou seja, a palavra dia aqui é a palavra Iom. Mas é um dia indeterminado, porque qual foi o dia que Deus criou o céu e a terra? Não tem como nós sabermos, tá bom? E a palavra utilizada aqui é Iom. Quando a gente lê lá Jó, capítulo 20, versículo 28, nós temos de novo a palavra Iom. As riquezas da sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Qual é o dia da ira de Deus? A gente não sabe qual é o dia da ira de Deus. Então está falando de um dia qualquer. Salmo 20, versículo 1, nos diz o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação. Qual é o dia da tribulação? A gente não sabe qual é o dia da tribulação, mas ele diz que o Senhor te responda quando? No Iom, no dia da tribulação, que a gente não sabe quando é e daqui a pouco ele acontece. Provérbios capítulo 24, versículo 10, nos diz o seguinte: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Qual é o dia da angústia final? Não existe um dia pré-estabelecido para o dia da angústia. Ele simplesmente acontece em um momento qualquer. Então, nesses versículos que nós lemos, nós temos um dia fim, mas é um dia Iom, ao qual não se sabe, não é um dia de 24 horas, como algumas pessoas imaginam que seja. Então, eu sei que é um pouco difícil, que aqueles que creem em dias literais de 24 horas, para o dia da criação, eu sei que é difícil deles crerem que não foi dessa forma. Porém, a gente vai ver que, embora o livro de Gênesis fale de dias com tardes e manhãs, a gente tem que levar em consideração que quem contou o tempo do primeiro ao sexto dia? Visto que o homem só foi criado no sexto dia. Tá, alguém pode até dizer que foi dia de 24 horas, mas quem é que contou esse tempo, uma vez que o homem ainda não existia, né, para contar esses dias? Então, o dia de 24 horas, ele existe para nós, porque nós estamos sob o manto da esfera terrestre. Porém, Deus está numa esfera muito superior à nossa e não está sujeito ao mesmo tempo cronológico. Isso é, Deus não tem relógio para marcar as horas, nem os dias, nem os meses e nem os anos. O homem conta o tempo aqui na Terra porque ele está sujeito aos movimentos de rotação e translação da Terra, o que gera uma contagem cronológica que pode ser medida. Deus, ele não está dentro de uma caixinha, sujeito às mesmas variações que nós. Por isso é que o tempo dele é diferente do nosso. Então, devido ao seu atributo da eternidade, Deus vê o passado, vê o presente e o futuro ao mesmo tempo. Porém, ele se utilizou de uma linguagem humana para se fazer entender aos homens de que ele criou todas as coisas dentro do seu tempo. E a cada tempo de criação o chamou de dias. Note que nem tudo na Bíblia é literal. Por quê? Porque algumas vezes são utilizadas figuras de linguagem. Para quê? Para que o homem possa compreender melhor sobre quem é Deus e sobre a sabedoria e a infinitude de Deus. Um exemplo disso a gente vai ver nas passagens a seguir. Olha só, quando a gente lê em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, a Bíblia nos diz o seguinte: e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, né, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Êxodo capítulo 31, versículo 16 e o versículo 17, nos diz o seguinte: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, será que Deus se cansa? Se ele se cansa, então ele deixa de ser Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus nunca se cansa. Mas a gente leu 2 referências em que diz que Deus descansou no 7º dia. E a gente vai falar mais adiante acerca disso. Então, dessa forma, o que aconteceu? Deus se utilizou de uma linguagem figurada para mostrar que até ele descansou. Mas Deus não é homem para se cansar,
e descansar. Esse dia de descanso, ele foi estabelecido por causa do homem e não por causa de Deus. Sendo assim, a gente vai ver que o dia de sábado, embora seja um dia literal de 24 horas, que é o Yom, ele é um dia específico, ao passo que os dias da criação, com a mesma palavra Yom, são dias do tempo de Deus e não do tempo do homem. Porque quem contou o tempo da criação antes do homem foi Deus. Nessa época, ainda não havia o tempo cronológico, porque não havia quem o contasse. Somente depois da criação do homem é que o tempo passou a ser contado aqui na Terra. Vamos ver um grande exemplo disso? Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 16 até o versículo 20, quando Deus criou o sol e a lua e as estrelas, para fazer separação entre o dia e noite e para fazer a contagem do tempo das estações. Então, como é que poderiam ter sido contados os 3 primeiros dias se os astros referenciais para a contagem do tempo só vieram à tona no 4º dia? Então, como é que existiu o primeiro, o segundo e o 3º dia? Se quem faz diferença entre dias e dias é justamente a noite, o sol e a lua, né? E esses astros, eles só foram aparecer no 4º dia, como é que houve essa contagem dessas estações, desses tempos? Então, dessa mesma forma, a gente vai ver que os dias da criação mostrados em Gênesis, capítulo 1, não decorre de dias literais de 24 horas, e sim do próprio Deus, dias de Deus, conforme a gente lê nas referências que eu vou ler agora para vocês. Salmo 90, versículo 4, nos dias seguintes: verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente vai ver que o comparativo de Deus em relação ao homem é totalmente diferente um do outro. Isso não quer dizer que um dia de Deus é 1000 anos, porque pode representar um tempo inimaginável do tempo humano. Mas nós cremos pela fé, conforme já falado no estudo anterior, que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E a gente não pode deixar de crer que Deus ele é sábio, ele é organizado, ele é planejador e que Deus não é mágico. Embora Deus tenha a capacidade de trazer à existência o que não existe, ele também planejou, ele arquitetou e ele executou todo o plano de criação, de modo que tudo que existe no mundo existe em harmonia e não foi feito dentro de um passo de mágica assim, mas dentro de um planejamento e de execução. Por isso, à medida que as coisas iam acontecendo, ele ia dizendo que aquilo que ele fizera era bom, ou seja, estava dentro daquilo que foi planejado. Então, se você gostou do estudo de hoje e quer receber mais estudo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. Mas nos próximos estudos nós vamos trazendo mais informações complementares até chegar o dia da criação do homem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.